Carta 16. Escrevi tudo separado hoje. Ciúme. Aí. Capaz, aí sexta a gente faz outro. Bom, vamos lá, deixa eu baixar a tela aqui. Bom dia, Abigail. Ai, eu tô achando escuro, mas é claro, a luz tá apagada. Só tirar a cadeira, peraí. Deu, saiu tudo da frente. Ai. Já tira o casaco. Gente, voltou o frio aqui, sério. Tá um vento uivante e um frio horrível. Eu já tô com a estufa ligada de novo e de casacão. Bom, permanência de hoje. Bem simples, que a gente faz bastante, que é bem importante, né? Da gente fazer bastante mesmo. Que é o Bhadrasana na borboleta. A gente vai fazer hoje ele longo, afastado. Então, você vai unir os polegares e vai afastar. Eu só vou pedir porque, por exemplo, tem gente que não tem nada embaixo do tapetinho e aí o pé fica no chão gelado ou, né, no chão duro e dói aqui o pé. Então, vocês podem sentar assim no tapetinho, tá? A meta dessa permanência é conseguir relaxar, deixar cada vez mais as pernas caírem, os joelhos em direção ao chão. Puxar bem o bumbum para fora, empinar o bumbum e não curvar as costas e descer com as costas retinhas. Tem uma pessoa aqui embaixo desse casaco. Então, claro, olha só, aqui chegou aqui, a minha flexibilidade, ela, né, vai até aqui e depois as costas começam a enrolar. Então, a meta é conseguir descer sem enrolar tanto as costas, de forma que você possa ir preservando esse retinho aqui, ó. Então, o que eu quero dizer é, não adianta trazer o bumbum e a barriga para dentro, para descer, e colocar os antebraços aqui no meio, entre, né, o seu calcanhar e o seu períneo. Ai, gente, eu esqueci do microfone. Ah, não, eu tô de microfone. É a outra caixinha ali. Olha, olha, é 5 da manhã, dei um desconto. Tô botando o microfone repetidas vezes. Aqui, ó, deixa eu pensar, dá pra... Abre uma mão assim, e aí coloca o polegar bem pertinho do períneo. Dá pra colocar duas mãos assim, ó, bem abertas. É uma boa distância, tá? Tem que ser bem aberto mesmo pra gente ter esse tipo de alongamento lá na base da coluna. E aí, qual que é a meta? Não é se enfiar aqui dentro do buraquinho pra enrolar as costas. É passar. Então, levar os calcanhares pra frente dos pés. Essa é a meta. Então, se você não consegue ainda descer, a minha sugestão é que você pare com os seus antebraços, cotovelos aqui em cima dos joelhos, tá? Para um pouquinho e vai fazendo esse exercício para soltar o peso e não enrolar a coluna. Que aí sim vai pegar pontos importantes aqui desse encaixe femoral, quadril, que são bem importantes para a gente ter conforto e abertura pélvica. E eu vou ficar sentadinha aqui. Quem não virou de ladinho, só cuida para não ficar com o pé no duro. Bom, então vamos para nossa carta 16 do eixo ciúmes. Profunda desconexão consigo mesmo e com a própria força, gerando insegurança e medo de ser traído ou de ser trocado. Então, tem um bonequinho conversando com o outro e um atrás. Lembra que a cartinha tem uma foto meio tragicômica, assim, né? Então, tem um bonequinho conversando com o outro e o que tá atrás, olhando aquela conversa, ele tá arrancando os próprios cabelos. Com uma cara de sofrimento, assim, e roendo a unha. E os que estão conversando estão felizes, estão sorrindo. Bom, né? A imagem já diz muito, né? Mas vamos à reflexão. Essa casa traz um tipo de insanidade
manifestada como desconfiança, paranoia, ódio, apego. Vou baixar um pouquinho o som. No fundo, o ciúme é uma profunda desconexão consigo mesmo e com a sua própria força. Quando você não acredita em si mesmo, inconscientemente, coloca seu poder na mão do outro, fantasiando que ele pode preencher o buraco da sua carência afetiva. Então, essa frase aqui nos disse muita coisa. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que é inconsciente muitas vezes. Se eu chegar e perguntar, imagina que tá eu e você só conversando, e eu pergunto, você é ciumenta? E você vai dizer muitas vezes, não. Olha, eu até acho que algumas coisas eu não gosto, mas não sou ciumenta. A maioria das pessoas, por incrível que pareça, não se considera ciumenta, porque é um processo inconsciente. Então, essa forma como ele coloca, é uma forma, né, como ele faz o livro inteiro, é uma forma dura de trazer as informações, porém bastante corretas, bastante diretas. Então, o que ele diz é que, por você não acreditar em si mesmo, ou seja, tem uma espécie de buraco, tem uma falha dentro da sua relação consigo mesmo, essencialmente, né? Amor próprio, autoestima. Você não se estima tanto. Você considera que talvez você não seja bom o suficiente. Tem algum problema ali nessa relação de você com você mesmo. Não tem nada a ver com o outro. Se o outro sumir da nossa equação, teremos ainda esse mesmo problema para resolver, para evoluir. Eis que, quando uma pessoa com este problema de autoestima, né, relacionado com o seu amor próprio, muitas vezes está relacionado com você não enxergar o seu próprio valor. Quando essa pessoa se relaciona com outra pessoa, é bem possível que em algum momento aí da vida tenhamos problemas de ciúmes. Então, quando você não acredita em si mesmo, inconscientemente coloca o seu poder na mão do outro, fantasiando que ele pode preencher o buraco da sua carência afetiva. A carência afetiva é a falta de amor de você com você mesmo. Dessa forma, você cria uma relação de dependência extremamente nociva, porque ao depositar a sua necessidade de segurança e de amor no outro, você projeta nele o próprio sentido da vida e, sem perceber, passa a acreditar que sua felicidade depende dele. Essa dependência gera um enorme apego, e qualquer movimento que ameace a relação poderá gerar ciúmes. Então, quando você coloca na mão do outro, a gente falou tanto sobre isso no estoicismo, né? No livro que a gente leu antes, que é. Esqueci, gente. Esqueci. O livro do estoicismo que a gente leu. É um bem comum. Nossa Senhora. Mas é um bem comum que tem reflexões ali diárias. A gente fez todas as reflexões. E o estoicismo, isso, o do Epíteto. Mas como é que é o nome do livro? Me ganhou. É do Epíteto. A Arte de Viver. Lembrei. Isso. Obrigada, gente do céu. Isso aí, sabe o que que é isso? Eu não tomei café. Hoje eu vou fazer exame de sangue e eu não tomei café. Olha como o café muda a nossa mente, é por isso que a gente faz processos de purificação. O café altera o nosso funcionamento cerebral. Mas a gente, né, mas vai dar certo, é só, tem um delay, entenderam? É só um delay. Olha só, pensem sobre isso. Quando você dá o poder na mão do outro, a capacidade do outro de controlar a sua felicidade, temos um problema. Porque, né, o outro, às vezes ele nem tá pensando em te causar mal, mas você tá se causando porque você acha que o outro não tá fazendo o que você quer. E aí fica uma relação muito difícil e muito complexa. Ou seja, muito facilmente você vai ser tirado do seu normal, do seu padrão, muito facilmente você vai sair da sua felicidade, que é uma felicidade entre aspas, porque ela não é sua, você colocou na mão do outro. Então, essa carta nos faz um convite para que a gente olhe além da pergunta: você é ciumento?
Essa carta nos faz um convite para que a gente pense: olha, tem alguma coisa nos meus relacionamentos, gente, eu falei, né, um relacionamento de casal, homem e mulher, mas muitas vezes pode ser com outras partes da família, tá? Ou até mesmo no trabalho, você tem uma relação de ciúmes ali com alguém. Gente, pensem de maneira mais ampla, lembrem-se que a nossa meta aqui é fazer provocações para que a gente evolua. Um outro ponto que a gente pode observar quando a gente está falando de ciúmes é se a gente cria aqueles diálogos internos que não existem, ou aquelas situações que não existem. Sabe, você faz uma reflexão na sua cabeça e só existe na sua cabeça. Não aconteceu nada daquilo ali que você imaginou. Por exemplo, né, bem clássico, seu marido não chega em casa, aí você acha: "Ai, deve ter ido com os amigos tomar alguma coisa". Aí depois você pensa: "Nossa, mas já é bem tarde, né, estranho, porque eu vi que o fulano, amigo dele, já tá em casa. Ah, ele deve o que que será que aconteceu?". Aí, às vezes, você imagina que você tá perguntando pra ele, você imagina a resposta dele, e aí você imagina uma réplica que você faria da resposta dele. Nada disso aconteceu, ele nem chegou em casa ainda. Mas você tá tendo uma discussão interna. Acontece ou não acontece isso? Você está projetando as possíveis respostas que ele vai te dar e você já está planejando as possíveis respostas que você vai ter dessas coisas que ele vai falar. É, porque se tivesse em tal lugar, isso aí teria acontecido. Então a gente vai fazendo as suposições, as projeções e vai respondendo, e nisso a gente tá com o cérebro, gente, a gente tá criando um diálogo interno. E isso é muito perigoso. Quando a gente estuda a mentalidade, eles nos falam muito sobre, né, óbvio, o poder da mente, o poder de pensar e a importância de não fazer diálogos que você não falaria. Às vezes a gente está do lado da pessoa e tá tendo diálogos, tá pensando em coisas que a gente jamais falaria para ela. Então, os ciúmes às vezes acarreta isso. Você utilizar de maneira incorreta a sua mente. Você fica fritando, você fica criando imagens, cenas. Nossa, meu marido saiu do bar, então ele deve ter ido em tal lugar, mas se ele tá ficando com alguma mulher, que mulher que é essa? Aí você começa a catar na sua mente as possíveis possibilidades, projeções. Isso é horrível para a sua mente, que é uma ferramenta incrível de construção. Então a sua mente, ela vai, lembra que o papel da mente é direcionar a matéria. Então, quer dizer que se eu ficar pensando muito, meu marido vai me trair? Quer dizer que você tá atraindo essa situação, com certeza. Com certeza. Porque você vai encontrar um jeito de querer dizer que estava certa. Viu? Eu sabia, eu ficava pensando e eu estava certa no fim, mas na verdade é você que estava construindo mentalmente essa realidade. Esse é um assunto complexo, tá? Da mentalidade, mas eu quero que você pense sobre isso. Primeiro sobre isso, sobre o poder dos diálogos internos. Cuidar quando você se sentir com ciúmes, quando você sentir que está desconfiada da ação do outro e tentar se desprender, ou seja, se o outro me trair, eu vou ter uma total infelicidade. É óbvio que a gente vai ficar triste, gente, se acontecer alguma traição. Mas você tem que tentar se libertar dessas especulações, coisas que não existem e que você fica criando só na sua mente. Isso é doentio para nossa mente, tá? Ocupe-se criando coisas que você quer criar, né? Eu sempre brinco, né, quando eu falo com as minhas alunas da mentoria. Não fique imaginando coisas, imagina que você tá milionária, isso sim. Ocupa a sua mente. Imagina que você tá lá com o corpo dos seus sonhos. Ocupa a sua mente com coisas que você quer. Isso é bem importante. Isso é responsabilidade. Quando a gente fala dos poderes da mente, a gente fala muito sobre responsabilidade. Se você tem um pensamento descontrolado, você não tem o seu corpo mental no seu controle. E a mente faz parte do corpo. E às vezes você não consegue controlar o seu corpo porque você não controla a sua mente. Gente, a mente não é uma terra sem lei. Você fica pensando tragédia, você fica pensando coisa ruim, você fica pensando que os outros estão traindo você, você fica tendo brigas internas. Não aconteceu nada. Mas na sua mente o pau tá quebrando. Não pode, não pode. Controla. Tenha responsabilidade sobre o seu pensamento. E é isso, a gente vai ter uma outra vida com relação aos ciúmes. Porque daí você se policia, né? Digamos, qual que é o fato? Meu marido tá atrasado. Normalmente ele chega às 7, já são 8 da noite. Esse é o fato. Nada mais que passou na sua cabeça, você não é vidente. O resto é especulação.
E aí é você fazer um exercício mental de tentar trabalhar o seu pensamento. Bom, o fato é que tá atrasado. Não me mandou nada ainda. Aí você olha o celular. Bom, não me mandou nada ainda. Vou esperar um pouco mais, ou então vou perguntar. E aí você treina a sua mente. Olha, não vou ocupar minha mente com coisas que não estão acontecendo. E você entende que mesmo se ele estiver te traindo, mesmo se estiver acontecendo, tá? A pior coisa que você imaginar. Você não está lá. Ou seja, você nunca vai saber a verdade verdadeira porque você não está lá. Então não adianta você fritar os seus neurônios especulando coisas que você nunca vai saber. Não importa o quanto você queira, você nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Talvez você saiba a versão dele. Então adianta a gente ocupar tempo da nossa vida precioso. Eu sei que é difícil, claro que é difícil, você vai ficar preocupada, você vai ficar tentando não pensar. Mas isso ajuda no processo de pacificação. Se você vai constituindo um diálogo interno e discussões internas e réplicas e coisas que não aconteceram, você vai mudando a sua frequência e você vai mudando o seu estado de emoção, o seu estado interno emocional. E aí, quando ele chega, você vai ter outra reação. Você é outra, entende? Do que se você tá num estado de pacificação. E pensa que você não tá privilegiando. Por que que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente acha que ficar em paz quando o outro fez alguma coisa errada, a gente tá beneficiando o outro. Não, gente, a gente tá beneficiando a gente mesmo. A gente acha que não, já que ele se atrasou, já que ele não me avisou, quando ele chegar em casa, ele vai encontrar o demônio. Não, gente, você está estragando a você mesmo, é isso que precisa ser visto. Que ninguém faz isso comigo, é você que está fazendo com você mesmo. O seu marido está lá atrasado, ou porque ele se atrasou mesmo, ou porque ele está no trabalho, ou porque ele está traindo você mesmo, a gente não sabe. Em nenhum ponto ele tá em sofrimento, quem tá em sofrimento é você. Ou aconteceu alguma coisa, né? Furou o pneu do carro, N situações podem acontecer. E se você tentar adivinhar o que está acontecendo, você vai entrar em sofrimento. Então, de quem é a responsabilidade dos próprios pensamentos? De quem é a responsabilidade de, né, não ficar tentando prever o futuro? Conversar, né? Quando você vê que tá começando a ficar cheio de pensamento, poxa, de repente pergunta. Entende? Essa responsabilidade é nossa. Você não vai beneficiar o outro se você estiver em paz, se você estiver de boa quando o outro chegar em casa. Não, mas ele chegou 2 horas atrasado. E você tá em paz, que bom. Bom pra você. Independente do que ele estivesse fazendo, não tem interferência, entende que a sua raiva, ela não. Você tá tão raivosa, e aí você mandou uma nuvem de raiva, e aí chegou lá nele, e aquela raiva, ai, doeu minhas costas. Não, gente, isso não existe. Você não vai conseguir, né, trazer algo de desafio. Aí ele lembrou de você. Não, você não vai conseguir levar a sua raiva até lá, e você não vai conseguir fazer que o outro perceba a sua raiva. Às vezes o outro tá lá rindo no bar, ele nem sabe que você tá com raiva. Aí você tá remoendo coisas em casa e matando a você mesmo. Entendem? Você cria uma relação de dependência extremamente nociva, porque ao depositar sua necessidade de segurança e de amor no outro, você projeta nele o próprio sentido da vida, sem perceber, passa a acreditar que sua felicidade depende dele. Então, para que a minha felicidade aconteça, eu preciso que meu marido chegue às 7. Se meu marido chegar às 7h30, eu já criei 72 cenários na minha cabeça e tirou minha paz, tirou minha felicidade. Então, o outro tem poder sobre você, sobre a sua paz, sobre o seu bem-estar. A cabeça da serpente dessa casa leva você diretamente para a casa Lob, a cobiça, que basicamente quer algo de fora para preencher um vazio interior. Ou seja, lembra que no tabuleiro do jogo, algumas coisas que você não consegue lidar bem, você volta para pontos menos avançados e para reflexões que você tem que fazer com relação a isso. Então, quando cai nessa casa, no tabuleiro do jogo, você é convidado a retroceder. Porque o ciúmes, ele precisa ser trabalhado, não tem evolução com ciúmes. O medo, a desconfiança, a paranoia, é paranoico ficar criando cenários ou discussões que não existem na mente. O medo, a desconfiança, a paranoia fazem você voltar para a base, para o primeiro chakra.
Pode haver também um auto-ódio proveniente do não reconhecimento do próprio valor. E aí agora vamos imaginar o cenário seguinte. Digamos que o seu marido realmente dê para você motivos de ficar você ficar realmente com ciúmes. Sei lá, vocês estavam juntos e aí ele ficou conversando com outra mulher, olhando para outra mulher, talvez sendo um pouco desrespeitoso. Imagina um cenário aí que você pense que você tem 100% de razão de ficar chateado e com ciúmes, tá? Esse cenário. A gente pensou num cenário que não teria, né? A gente não sabe o que o nosso marido fez. É a dúvida que gera paranoia. Imagina um cenário que você sabe, tem certeza que realmente ele deu motivos para você ter ciúmes. Ainda assim, ainda assim, lembra que você não controla a ação do outro. Ainda assim, né? Você teria que manter um certo estado de pacificação, por mais que a gente, né? Talvez nesse cenário tivesse vontade de arrancar os olhos do outro, a gente precisaria, né, manter esse estado, porque lembra que a sua raiva não vai fazer o outro olhar para você com mais valor. Bom, já que ela tá com raiva, então eu vou valorizá-la mais. Isso não acontece. Se acontecesse, a gente não teria problema nos relacionamentos. Bom, já que ela ficou brava, eu vou respeitá-lo. O respeito ele precisa ser genuíno. Digamos que você não manifeste nada de raiva. Você só diga, olha, não foi legal, não gostei e ponto. Ainda assim você precisa ser respeitada. Ainda assim você precisa de manifestações de afeto e de respeito. Entende que se cria uma relação estranha, problemática, porque o outro evita não porque ele respeita você, mas porque ele não quer confusão, porque ele não quer briga, porque ele não quer discussão. Isso é um grande problema. E aí você tá em um relacionamento assim. Observa se as suas escolhas e as escolhas que envolvem o outro, elas foram construídas com valores genuínos ou elas foram construídas à base de ferro e fogo, de briga. Olha, meu marido não faz isso, mas ele não faz não porque ele te respeita. Ele não faz porque se ele fizer, você briga. E esse é o tipo de relacionamento que você deseja? Esse é o tipo de respeito entre aspas que você deseja? Respeitar, às vezes, não tem nada a ver com isso. Às vezes significa só que seu marido não quer ouvir confusão, não quer ouvir discussão. E você precisa ter clareza disso. Existe um respeito genuíno, ou seja, e aí quando a gente cria, né, essa percepção de respeito, isso é a percepção do alto valor. Isso é o alto valor. Isso tem que existir quando você não tem um relacionamento. Aquilo que você tolera no seu relacionamento fala muito sobre a forma como você se valoriza, se enxerga. Ai, mas tá bom, deixa assim. Ou então você brigou e você acha que a briga curou a falta de respeito que o outro tem com você. A briga curou. Se briga curasse, gente, o mundo não tava assim. E aí o ponto é, não é o que o outro está fazendo. A gente sempre tenta transferir para o outro. Meu marido não pode me tratar assim. Não, minha filha, não, é você que não pode se tratar assim. Por que que você tolera desrespeito? Você acha que colocar sua raiva para fora cura a forma como ele trata você? Não cura, não. Então, essa noção de clareza, de percepção do que está acontecendo verdadeiramente, é que constrói o nosso auto-amor, que constrói a nossa autoproteção. Então, se você não cuida de você, se você não se dá o respeito, não tenha que esperar não espera do outro, tá? Quem tá na permanência cansou, pode retornar. Aqui ele diz que também pode haver um auto-ódio proveniente do não reconhecimento do próprio valor. Você projeta o seu valor no outro e teme ser rejeitado por ele. Você pode ser assombrado por um fantasma interno que está constantemente repetindo que será trocado por outra pessoa. Então, o medo de perder aquela pessoa, o medo de ser substituído, o medo de ficar sem. E aí você tolera certas coisas. Não, mas e se eu ficar brava demais, ele vai embora. E se ele quiser ir, ele que vá, mas a gente não tem coragem, a gente
vai até um ponto e tem medo do abandono. E esse é um assunto complexo, porque isso tem a ver com os nossos pais, né? Tem a ver com um pouco que a gente, né, muitas vezes sentiu isso na infância, medo de abandono. Precisava de atenção e não teve a atenção que teve, gostaria muitas vezes dos pais, não conseguiu lidar, amadurecer. A gente tem o tempo todo medo que o nosso relacionamento vá embora. E aí a gente tolera algumas coisas que a gente não toleraria. Medo de ficar sozinho, você tem que olhar na cara dessas dores e pensar e perguntar, você com você mesmo: "Olha, eu tenho medo de ficar sozinha? Eu tenho medo que essa pessoa vá embora?" Porque às vezes você colocar o seu valor na mesa, aquela pessoa vai embora. Ela não vai tolerar. Só que às vezes gente, esse é o preço, esse é o boleto do alto amor e da autoproteção. "Olha, se você não me respeita, então não dá pra gente ficar junto. Olha, se a gente não se comunica, então não dá pra gente ficar junto." E você colocar realmente à prova esses valores que são importantes pra você. Se você chegar ao ponto de constatar que aquela pessoa que você está realmente não tem as características necessárias para ter um relacionamento com você, você ter coragem de quê? De se autopreservar, de se autoamar. Olha, eu não vou ficar com alguém que eu não sei onde está. Não sei. Sabia que tem maridos que vão, passam fora e não falam nada pra mulher? "Ah, eu tô trabalhando." Não tô questionando aqui, tem vezes, né, gente, ai, um bicho me mordeu, que os relacionamentos têm conversas e combinados diferentes. Qual que é o ponto? Você tem que olhar como você se sente. Meu papel aqui não é botar fogo nos relacionamentos, é ajudar vocês a entenderem como você se sente dentro dos relacionamentos, né. Bom, o seu maior temor é o temor da traição, e na maioria das vezes você mesmo acabará criando situações que comprovem essa crença, exatamente o que eu falei. Você vai criar isso. Se você vive à base do medo, da desconfiança, é uma vida miserável e você vai atrair essas situações miseráveis para sua vida. De uma maneira bem prática. É meio que ligar o foda-se. Ai, foda-se, quer me trair? Me trai. E você ter coragem de ter alguém melhor. Olha, se você acha que você precisa ficar com outra pessoa, esconder isso de mim, vai lá. E aí você se dá o valor e sai daquele relacionamento. Se o combinado de vocês era não ficar com ninguém, né? A gente tem várias variáveis aqui no meio dessas reflexões, né? Mas pensem sobre o que vocês conversaram, sobre como anda o relacionamento. Se você pensa muito sobre ciúmes, se você cria situações fantasiosas na sua cabeça, se você fica sofrendo com isso, se você tem medo de ser abandonada. Isso tudo que precisa ser visto quando a gente fala nessa reflexão dos ciúmes, né? Porque você tem esse buraco aí. Esse buraco é falta de amor próprio, de cuidar de si. Ninguém faz nada direito sem amor próprio. Você não é um bom funcionário, você não é uma boa mãe, você não vai ser bom no relacionamento, porque você depende do outro. Então, enquanto você não cuidar de você, você tá sendo ruim. Me desculpa. Ah, mas eu sou uma mulher incrível. Você tem um buraco dentro de você, que você acha que o outro vai preencher. E o outro não vai preencher. Você tem que preencher, você tem que cuidar de você. Você tem que ser a pessoa mais interessada na sua evolução, você tem que ser a pessoa mais interessada na sua saúde, não é o outro que tem que perguntar. É você, tem que estar apaixonada em cuidar de você. Aí sim você vai ser uma boa mãe. Aí sim você vai ser uma boa funcionária, uma boa empresária. Aí sim você vai ser uma boa esposa, namorada, o que for. Que amor próprio contagia. Pessoa que cuida de si é uma pessoa que os outros gostam de estar perto. Ah, então, na dúvida, tá criando coisa na sua cabeça, meu Deus, tô com ciúme. Vai fazer alguma coisa pra você, entendeu? Vai cuidar de si. Cuidar de si, dessa coisa mais valiosa que você tem aí, tá? Ciúmes, uma carta dura que fala muito, muito, muito sobre a nossa relação com a gente mesmo, né? A gente pensa no ciúmes e às vezes pensa, né? O outro, filha da mãe. Não. O ciúmes ele fala só
sobre você mesmo, sobre a sua relação, com a forma que você cuida de você. Bom, seguimos. Quem fez a permanência, parabéns. Essa é uma das permanências mais importantes para a gente ganhar conforto e ficar de pernas cruzadas. Vou trocar o nosso som, podem sentar. Tá bom. Deixa eu ver quem é que tá com o microfone ligado. Acho que é tu, Janice. Consegue desligar o microfone? Eu não sei, a Janice se mexeu de lugar ali, mas não sei. Agora eu não tô enxergando mais Você já ninguém. parou de complicar? Deu a Janice. Deixa eu desligar. Pronto. Pronto. Gente, vamos lá. A gente vai cruzar as pernas, as mulheres vão trazer o calcanhar direito mais próximo à base da coluna, os homens o esquerdo. Coluna bem alinhada. Peito aberto, queixo erguido. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma torção. Então, gira, mão contrária, lado de fora do joelho, e a outra mãozinha chegando aqui na virilha, agarrando o quadril, agarrando a coxa. Tenta abrir bem o peito. Às vezes, quando a gente faz aquela permanência, a gente curva um pouco os ombros, traz o peito para dentro e os ombros para frente. Tenta agora abrir o peito e sentir que o ombro tá alongando, tá indo para trás, enquanto você vai aumentando a torção. Solta o ar. Quando você soltar o ar, esse é o melhor momento para torcer. Torce para o outro lado agora. Olhos fechados, vá abrindo o peito. Torcendo, torcendo, torcendo. Cuidado para não cair nem para frente nem para trás aqui nessas posições. E voltamos para o centro agora. Mãos em Shiva Mudra. Mão esquerda por cima da direita para nós mulheres. Ao contrário, direita por cima para os homens. Fecha os olhos, só cuidando para o peito ficar aberto. Então, os ombros, eles nunca ficam na frente do peito e o peito encolhido lá para dentro. Tenta botar o peito para fora, para frente e os ombros para trás e levantar o queixo. Algumas respirações profundas pelas narinas. O ar entra, sai pelas narinas. Tente relaxar as mãos, o corpo. E intencione. Intencione é colocar uma intenção. Qual é a sua intenção com a prática de hoje? A minha intenção é ter clareza sobre algumas reflexões, é me conhecer melhor, é fazer algo por mim, acordar cedo. Cada um tem os seus objetivos mais claros. Claro que temos objetivos que devem ser bem parecidos, mas tente encontrar. Lembre-se que cada prática que você faz é um presente que você se dá. É um momento de autocuidado, de autopercepção, é um momento que você dá atenção para as emoções, para o físico, é um momento que você cuida dos seus pensamentos. Então é um presente, é um grande presente. E simbolicamente, né? Aquilo que a gente pode fazer melhor na prática, não é qualquer performance que você possa imaginar, é você estar presente. Às vezes alguém que está lá botando o pé na cabeça está longe. O ponto mais importante é o estado de presença, é a atenção plena, é você estar aqui agora. É tentar não dispersar com os desafios externos, é tentar não dispersar com as nossas próprias sombras, os nossos próprios medos, ficar pensando em coisas que não aconteceram, como a gente falou hoje, que não vão acontecer, ou então coisas do passado que ainda estão deixando você chateado, impactado. Tentar se isolar. Aonde? No presente, no agora. Bom, isso já passou. Bom, isso não aconteceu. Aí você vai refreando e vai trazendo atenção para o presente. Esse é um dos grandes desafios e é uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer pela nossa felicidade e para, de fato, vivenciar esse presente que você se dá com a sua prática. Depois de intencionar,
Muito bem, nós vamos levar os braços para trás. Mão direita segura o punho esquerdo. Inspira. Na expiração, desce o tronco sem curvar as costas, pode tirar o bumbum do chão. Vai descendo devagarinho até encostar a testa no chão. Se você não encosta a testa no chão, o mais perto disso. Então, solta o peso, pode soltar os ombros. E aí, aos pouquinhos, conforme você vai relaxando, seu corpo vai aproximar do chão. Não se preocupa, mas solta o peso. Pode soltar o peso da cabeça. E lembra sempre de criar o direcionamento e a sensação. Então, se eu disse para colocar a testa no chão, você não encosta ainda, você imagina que você está a um centímetro do chão. Que você está se direcionando para lá. Que você está fazendo o possível para chegar lá, você ainda não chegou, mas você está chegando lá. Ativando bem o abdômen agora, inspire, subindo o tronco, abrindo o peito. Posicione a pontinha dos dedos aqui nas suas costelas e aí pode fechar os olhos. Inspira, subindo o peito. Expira, fechando as costelas. Para você sentir essa movimentação aqui bem na borda. Quando você tiver com os pulmões bem vazios, você vai sugar o abdômen para cima e para trás. E aí é o momento que a gente sente os dedinhos entrando. E se a sua sucção não for muito boa, você enfia os dedinhos mesmo um pouquinho lá para dentro. E aí vai ensinando o seu corpo a sugar, tá? Inspira para cima. Expira, fechando. E suga. E aí pode completar, dar uma empurradinha um pouco maior, fazendo um pouquinho mais de massagem aqui na parte interna das costelas. Quem não consegue sugar, lembra, tranca a respiração. Você soltou o ar, tranca. E aí você tenta inspirar. Com o nariz trancado, pode até tapar. Aí você vai sentir que vai começar a sugar, principalmente nessa região alta aqui. Tá? Inspira, expira, suga. A sucção ela vai fazendo o treinamento de limpeza e de aumento de fluxo de energia aqui da região do Manipura Chakra, que é um centro que a gente acumula mágoas, dores e muito dos ciúmes que a gente vivencia na nossa vida vem pra cá. Porque são situações que você criou na sua mente, você não gostou muitas vezes, detestou, ficou enraivecida com essa possibilidade, com esse acontecimento. Isso é armazenado aqui, tá? Então tenta sugar, tenta massagear, vai soltando e mentaliza que você está conseguindo dissipar, que é normal sentir, mas a gente tem liberdade para coordenar os nossos pensamentos. As emoções, elas são muito rápidas, os pensamentos também. Aos poucos a gente vai fazendo o melhor que pode internamente. Inspira, expira, suga, última vez. Faz um pouquinho mais de massagem, última vez. E devagar. Nós relaxamos, soltamos os braços, as mãos. E vamos agora para esse posicionamento de 4 apoios. Os joelhos unidos, palmas das mãos no chão, peito do pé no chão. Pode deixar o joelho bem retinho na mesma linha do bumbum. E os braços na mesma linha do ombro, os dedos abertos, uma leve flexãozinha para você agarrar o chão, aqui o ombro fica mais forte. E aí, cuidado para não amolecer aqui, empurra o chão, afasta os ombros das orelhas. Olha lá para frente, inspira, empina o bumbum, desencaixa bem o quadril. Tenta subir mesmo essa cabeça, abrir bem o peito, empurrar o chão. Imagina que você vai encontrar o topo da cabeça com o bumbum. Os dois estão tentando se aproximar. Tem que sentir aquela dorzinha na lombar, assim, na região sacral. Significa que você está alongando internamente os músculos dessa região. Pode colocar agora. Vou retornar, então vai soltando o ar, retornando, trazendo o quadril para dentro, fechando as costelas, empurra o chão. Movimento contrário, aquele movimento que os gatos fazem. De subir as costas e alongar bem. Então, recolha o seu abdômen, feche as costelas, queixo no peito.
Inspiramos, retornando, voltando para o ponto neutro. Dedinhos dos pés lá no chão. Os pés continuam unidos, tá? Pode colocar os dedinhos, levantar o quadril e levar os calcanhares para o chão. Quando você levar os calcanhares para o chão, dá uma olhadinha se os seus pés estão no meio das suas mãos. Se não estiver, corrige. Empurra o chão. Tem que fazer esse mergulho aqui, ó. Não fica aqui longe, ó. Tem que tentar entrar, mergulhar entre os braços. Abrir bem o peito, soltar o peso da cabeça. E aos pouquinhos empinar mais o bumbum, estender mais o joelho, aproximar o calcanhar do chão. Então, claro que o corpo não vai gratuitamente para todos esses alongamentos. A gente vai melhorando. Passa o peso para a perna esquerda. Flexiona a direita e deixa a esquerda mais esticadinha e a direita bem flexionada. Quero que você tente aproximar suas costelas da coxa. Então, se você tá longe aqui, ó, vai tentando aproximar as costelas, encostar as costelas na coxa. Flexionado. Empurra, empurra, empurra. Empurra o chão, estende os cotovelos e tenta encostar. A gente encosta só a borda da costela aqui na coxa. Troca a perna, flexiona a esquerda, deixa a direita bem estendida e aproxima a costela da coxa. Retorna, os dois calcanhares no chão, as duas pernas estendidas. Pode levar os joelhos para o chão de novo. E agora colocar os antebraços no chão. Os cotovelos vão ficar mais ou menos onde estavam a palma das suas mãos. Pode cruzar os dedos. Deixa os cotovelos na linha dos seus ombros. Mãos relaxando, pode cruzar as mãos ou deixar as mãos no chão, como você se sentir melhor. Peito do pé de novo no chão. Cuida para a barriga não cair aqui, então sustenta o tempo todo, olhando lá para frente. Se você ficar incomodada com a cervical, pode olhar para o chão, tá? Para esse espaço aqui entre os seus antebraços. Passa o peso para o lado esquerdo e eleva a perna direita lá em cima, fazendo pontinha de pé e extensão de joelho. Então tenta não girar o quadril, a barriga fica bem para baixo. Isso aí. Empurra o chão, afasta os ombros das orelhas, segura esse abdômen. Não precisa sugar, gente, é só para segurar. Para não deixar a barriga caída. Lembra que os órgãos, eles pesam. Se toda vez que você virar para baixo, você deixar os seus órgãos pesados e você não fizer contração abdominal, os órgãos eles vão alargando os músculos. Toda vez que você vira para baixo, dá uma empurrada interna. Retorna, um joelhinho do lado do outro, peito do pé no chão, corrige os ombros, sobe a outra perna. Máxima extensão, pontinha de pé, segura o abdômen. Eu sei que a gente segura, aí daqui a pouco a gente arruma o ombro e aí cai a barriga. Quanto mais a gente treinar, mais ela fica forte sozinha. Mas no começo ela cai mesmo e os músculos eles não estão acostumados a fazer força. A gente vai tendo mais trabalho mesmo para segurar e respirar. Volta. Quando você retornar, você vai levar os braços lá para frente e vai posicionar os cotovelos para fora, uma mão sobre a outra, testa sobre as duas. E vai relaxar, respirar bem fundo. E aqui, de barriga para baixo, os músculos, o interno, né? Nossos líquidos internos e os órgãos também pesam sobre o abdômen também. Então, por isso que é ruim dormir de barriga para baixo. No yoga é recomendado dormir de barriga para cima, por vários fatores energéticos, enfim. Mas um deles é você não ficar pressionando os seus órgãos contra a sua pelve, contra a sua parede abdominal e contra o seu diafragma. Né? A gente deixa sustentado pela coluna, por isso que a gente dorme de barriga para cima.
A coluna tá sustentando o peso quando você deita de barriga pra cima, né? Levanta agora a cabeça e o queixo. Leva as mãos aqui pra fora. Pode colocar o minguinho pra fora do tapetinho, mais ou menos, quem tem tapetinho. E os polegares, eles vão ficar mais ou menos na linha do nariz. Então, pode colocar a pontinha do nariz no chão e deixa os polegares apontando pro nariz. Mais ou menos essa distância é boa. Inspira, subindo, estendendo os cotovelos, contraindo os glúteos. Tenta aproximar os pés, estender os braços e fazer toda a força que você puder para levar o peito para frente. Tem que sentir que o peito está abrindo, o glúteo está bem contraído, cabeça levantada. Por último, pode soltar a cabeça. Continua empurrando o chão, continua abrindo o peito. Não é uma posição fácil, é uma posição dura. Ela é toda dura, tudo é duro aqui. O corpo não vai abrindo, não, tem que empurrar mesmo. Retorna. Quando retornar, pode só aproximar os cotovelos um do outro. Flexionar uma das pernas como se você fosse dormir de barriga para baixo. E aí você vai passar o braço. Então, flexionou a perna de fora, que é a esquerda, braço direito em cima do joelho. Pode deitar depois que você segurar o joelho aqui na linha do quadril. Você vai deitar e vai abrir, ó. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar segurar o joelho e virar o peito para cima, ó. Aí, às vezes, a gente estala, é muito bom. Mas a meta dessa torção aqui, ao invés de baixar o joelho, é já segurar o joelho no chão e tentar virar o peito para cima. Vira o máximo que você puder esse peito para torcer bem. Aí, torce, abre bem o peito. E já pode torcer para o outro lado. Vira para baixo, vira a barriga para baixo. Flexiona a outra perna, joelho na linha do quadril, passa o braço por baixo, segura na parte externa do joelho, abre o peito e torce. Respira fundo. Aí, vira de barriga para cima agora. Só virar o quadril, né? O peito já estava praticamente lá. Abraça os joelhos um pouquinho. Aí. Tenta apertar bem apertadinho, segura bem firme nos cotovelos, puxa os joelhos contra as suas costelas. Cuidado para não fazer abdominal aqui com o pescoço. Pescoço solto. E agora pode estender as pernas lá em cima. Estende. Quero sua melhor extensão. Pés de palhaço. Imagina que você está segurando o teto com as suas pernas. Quem não consegue vir com a perna até aqui em cima, vai até onde dá para ir, tá? Agora pode flexionar uma. Quem não conseguiu estender, flexiona uma, estende melhor a outra. Faz mais pé de palhaço, se conseguir trazer mais para cima. Tem que sentir que tá dando uma tremidinha, gente, essa perna estendida. Se você tá sentindo que tá dando o máximo, tá ótimo. Então, 3 coisas: pé de palhaço, extensão e perna para perto de você. A outra tá fazendo nada, essa aqui flexionadinha tá descansando. Agora troca. Pé de palhaço primeiro, vai estendendo, vai trazendo a perna para perto de você. Essa estendida aqui minha parece estar sendo eletrocutada. Mas toda vez que a gente treina a flexibilidade de barriga para cima, de pernas para cima, a gente treme bem mais. É normal. Dá uma folguinha agora, pode flexionar um pouquinho, pode até segurar aqui os seus joelhos com as mãos, ó. Movimenta circular os tornozelos. Troca o sentido do giro. Abre os dedos dos pés como um leque, o máximo que você puder. Cuida que às vezes dá cãibra isso, gente. Abre, 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 abre.
Agora bem fechadinho, aperta bem os dedinhos do pé. Imagina que você vai quebrar uma noz com os dedinhos do seu pé. E faz ponta de pé, com os dedinhos apertados. Aí, muito bem. Agora sim, pés no chão. Espreguiça. Abre o peito. Todo treinamento que você fizer com as pernas para cima é considerado uma invertida, então faça isso. Às vezes isso é super legal pra gente acordar, a gente tá com preguiça. Bota o travesseiro na cabeça, assim, ó, levanta as pernas, você vai ajudar a oxigenar mais a cabeça. Vai acordar mais bem disposta, então pode levantar as pernas sempre que você quiser. Estende bem o corpo, espreguiça bem o corpo, abre bem o peito. E aí viramos de ladinho pra gente finalizar a nossa prática. Muito bem, muito bem, muito bem. A gente fez movimentos de conforto hoje, são movimentos que são muito usados em práticas para acordar, para a gente ficar com mais disposição, de abertura, de peito, de movimentação de pernas. Então observem se vocês vão se sentir bem, melhor. Hoje, de uma maneira geral, a gente sempre se sente, né, com a prática. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês. Quem for do CF, nós nos vemos hoje, 8 horas da noite, tá? E aí a gente vai conversando, tirando as dúvidas ali e vai se falando ao longo do dia. Senão a gente se vê na sexta-feira, tá? Beijo, eu que agradeço a presença. Sempre muito bom estar com vocês, praticar com vocês. Muito bom iniciar mais uma idade nova contigo. Kelly, tu tá de aniversário! Que linda, parabéns! Muitos anos, muita saúde. Zerou vida nova. É leonina também, Kelly, igual eu. Lindeza. Eu sim. Aí Ai, aqui é todo mundo assim, né? Semana passada foi Valentina, hoje sou eu, amanhã o marido. meu Deus, 3 leoninos, não acredito. Desse jeito. Desse jeito é uma paz em casa. É uma paz. É Valeu, uma... obrigada, viu? A gente falou de ciúmes hoje, todo mundo diz que leonino é ciumento. Foi, Eu vai, era, foi bem pra mim. foi bem pra mim. Eu era ciumenta, essa é uma coisa que eu consegui melhorar super bem. Super, super bem. De fazer essas conversas internas, assim como eu conversei com vocês hoje. Aí hoje eu até esqueço que tem essa brincadeira, que tem esse meme, que leonino é ciumento. Aí eu digo, gente, mas não é. Ah, não, não é eu que não sou mais. Mas eu era. Foi. Obrigada, Ai, viu? boa. Nada, gente, aproveite o dia, que a Ellie divirta-se muito. Aula para os leoninos mesmo. Foi bom essa aula em agosto, né? Ai, ai, socorro. Os leoninos, eles se entendem. Agora, quem convive com um leonino e não é leonino, aí o bicho pega. Aí é pior. Mas os leoninos se entendem até, né? Mas... Brigo mais também, mas se entendem mais. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até sexta ou até hoje.